Olá, pessoal! Neste vídeo eu vou falar de um conceito que é simples na contabilidade, mas que acaba confundindo muitos estudantes iniciantes da contabilidade, que é o débito e o crédito. Na verdade, essa confusão não é nem causada pela contabilidade, muito pelo contrário. O problema é o nosso primeiro contato com débito e crédito, que não é na contabilidade, mas sim quando se observa lá um saldo bancário, quando se analisa um extrato bancário. Então, nessa situação, se entende, o débito e crédito como valores negativos ou positivos, ou melhor, o débito é uma saída de dinheiro da conta e o crédito é uma entrada de dinheiro. Mas isso lá quando a gente está olhando um extrato no banco. Mas o conceito contábil é diferente desse, porque a gente tem que lembrar que a contabilidade, como uma ciência, ela traz conceitos próprios. E o débito e crédito é um deles e é essencial para o entendimento da contabilidade. Mas vamos ver que esse bicho não é tão feio assim e nem deve causar tanta confusão desde que a gente entenda da onde vem o débito e crédito. Então vamos lá olhar essa apresentação aqui. Bom, o saldo das contas contábeis, ele vai ser devedor ou credor. E ele vem da chamada teoria dos recursos. Tá? Então vamos nos concentrar aqui na teoria dos recursos. O que diz a teoria dos recursos? Que o débito é uma aplicação de recursos e o crédito é uma origem de recursos. Podemos até usar esse mnemônico, o DACO. Debito, aplicação de recursos, e credito, uma origem de recursos. Então ali a gente já pode pensar no seguinte: ativo e despesas, o que eles significam? É uma aplicação de recursos. Quando a gente pensa no ativo, o ativo é o lado em que se aplicam os recursos. Então vamos pensar numa situação assim em que o ativo houve uma compra de mercadorias à vista. O que aconteceu? Aumentou o ativo mercadorias e diminuiu o ativo caixa. O ativo mercadorias foi onde os recursos foram aplicados. Então eu debito mercadorias. E da onde veio o recurso? Qual que é a origem? A origem é do caixa, Eu usei o caixa para pagar. Então, nesse caso, eu vou creditar o caixa, porque ele diminuiu. Quando um ativo diminui, ele está originando recursos, No caso, nesse exemplo, o caixa está originando os recursos para quê? Para se aplicar em algo. Nós estamos aplicando na compra de mercadorias. Então, olha só, os saldos de contas do ativo são tipicamente devedores. Eles vão aumentar o seu valor a débito, no meu exemplo, Foi a entrada de mercadorias, o aumento de mercadorias é uma aplicação de recursos, então ela aumentou a débito. Já a diminuição de valor, que no meu exemplo foi a saída de caixa para pagar a mercadoria, ele é uma origem de recursos e por isso ele vai ser, a crédito, essa saída, essa diminuição do caixa é a crédito, um ativo. E a despesa vai ter o mesmo mecanismo. Vamos pensar o seguinte: a empresa está pagando a despesa de energia elétrica. O que vai acontecer com a despesa? Aí é mais tranquilo, A gente pensar que a despesa é um débito. Mas ele está aplicando o recurso no pagamento de uma despesa de energia elétrica, então debito despesa. E qual vai ser a origem para a gente poder aplicar na despesa? A origem foi o caixa. Então saiu o dinheiro do caixa, então o caixa diminuiu e aí eu vou creditar o caixa com essa saída de dinheiro para pagar a despesa de energia elétrica. Já as contas de passivo, de patrimônio líquido e de receitas, elas vão ter um saldo tipicamente credor. Os aumentos de valor são a crédito e as suas diminuições a débito. Tá? Então vamos pensar numa conta de passivo aqui. O que acontece quando a empresa compra mercadorias a prazo? Ela vai
vai entrar mercadorias, né, no estoque, então eu debito o estoque, porque foi a aplicação dos recursos. E qual foi a origem? A origem foi o passivo, foi o fornecedor que aceitou receber depois, ele financiou a empresa. Então, tem esse passivo, essa obrigação que aumentou, ela aumenta a crédito, porque ela é uma origem de recursos. Agora, se o passivo diminuir, ele diminui a débito, porque aí houve uma aplicação de recursos para diminuir o passivo. Então, vou dar um exemplo, que tempos depois, né, vai haver o pagamento do fornecedor, vai pagar a obrigação, vai sair dinheiro do caixa, o ativo diminuiu e vai diminuir também o passivo da obrigação com fornecedores, afinal de contas foi pago, aquela obrigação foi paga. Então o que vai acontecer? Qual foi a origem dos recursos? O caixa, o ativo que diminuiu. Então a origem eu vou creditar o caixa com a saída dos recursos. E ele aplicou onde o recurso? Ele aplicou no pagamento de uma obrigação. É um passivo que diminui. Então ele diminui a débito, porque aí houve aplicação de recursos. O patrimônio líquido vai ter o mesmo funcionamento. Vamos pensar na integralização do capital social, quando a empresa começa, e aí os sócios, os acionistas colocam dinheiro na empresa. Então eles vão, né, colocar dinheiro na empresa, vai aumentar o capital social e aumentar o caixa. Qual foi a origem dos recursos? Capital social. Então ele acredita esse valor no capital social. E aonde foi aplicado esse dinheiro? Lá no caixa. Então debito o ativo caixa que aumentou. Tá? E receitas, a mesma coisa. Tá? Receita de aluguel. O que acontece? Vamos supor que a empresa teve uma receita de aluguel que ela recebeu nesse momento. Qual foi a origem de recursos? Receita. Então eu credito a receita. E debito quem? O caixa, porque é onde foi aplicado o recurso. O recurso foi aplicado no caixa, debito caixa. Tá? Esse é o funcionamento das contas. E só uma ressalva com contas retificadoras, que elas vão funcionar de forma inversa às demais contas do grupo, porque elas diminuem o grupo. Por exemplo, depreciação acumulada. A empresa ela tem máquinas no valor de R$1 milhão, por exemplo, e ela vai usar por 10 anos essas máquinas. Ela não vai contabilizar a despesa ao final dos 10 anos 1 milhão. Senão fica estranho, né? A máquina, ela tinha 1 milhão de máquinas do dia para a noite, no final do 10º ano virou zero. Não, ela vai, a cada ano, ela vai contabilizar a despesa. Se ela vai usar por 10 anos e ao final de 10 anos aquelas máquinas de 1 milhão vão valer zero, então ela vai contabilizar o que? A perda de valor da máquina vai ser 100 mil por ano. Tá? E aí ela vai escalonar ao longo dos 10 anos. Então ela vai ter uma despesa de R$10 mil, despesa, 10 mil não, 100 mil, né, a cada ano, 10% da máquina de 1 milhão, e ela vai, ao mesmo tempo, ela vai ter uma conta retificadora no passivo ano a ano, que ela vai aumentar de 100 mil. Essa conta é a depreciação acumulada. Então, ao final do segundo ano, eu vou ter o quê? Uma máquina que a empresa pagou 1 milhão. No entanto, houve o quê? Houve uma desvalorização já de 200 mil, 20%. E aí vai aparecer essa conta depreciação acumulada que vai estar diminuindo aquele ativo máquinas. Quem olhar essas contas, o que ele vai ver? Máquinas 1 milhão, depreciação acumulada máquinas 200 mil. Ele vai concluir o que? O valor contábil dessas máquinas é 800 mil reais, porque já houve uma desvalorização pelo tempo de uso, houve um desgaste da máquina. Então, essa conta de depreciação acumulada, ela diminui o ativo. Então, ela vai ter um funcionamento ao contrário do ativo. Se o ativo tem saldo tipicamente devedor, para ela diminuir, depreciação acumulada vai ter um saldo tipicamente credor. Tá? Então, essa vai ser o funcionamento. Prejuízos acumulados é uma retificadora do patrimônio líquido. Então, ela vai diminuir o valor do patrimônio líquido por causa do prejuízo. Se o patrimônio líquido ele tem um saldo tipicamente credor, prejuízos acumulados, que é uma retificadora do patrimônio líquido, vai ter um saldo tipicamente devedor. Então, esse é o funcionamento das contas contábeis, né, do débito e crédito. Espero que tenha ficado bem claro e não haja mais confusão, nem se assuste. Eu até sei que
que no começo é normal causar uma certa confusão por conta dos nossos hábitos arraigados de olhar a conta corrente no banco. Mas isso aqui é como dirigir. Como que é dirigir? Se você lembrar, né, quem dirige, né, vai lembrar dos primeiros passos dirigindo, era muito, né, era muita informação, muita coisa para a gente conseguir fazer no começo. Mas depois, com a prática, ficou bem mais fácil, né? É automático, você nem pensa mais para dirigir. Assim é também o débito e crédito. Com a prática, a gente não vai mais nem lembrar, assim, não vai nem precisar pensar muito para debitar e creditar. Mas, assim, para facilitar a vida, eu vou colocar esse esqueminha aqui para a gente lembrar e aí não vai esquecer mais, tá? Então, o lado esquerdo é o lado do ativo, que é o lado das aplicações de recursos. E o lado direito é o lado das origens de recursos, que vai ser o passivo e o patrimônio líquido. No lado das aplicações, né, a gente vai ter as despesas acompanhando o ativo. E no lado das origens, a gente vai ter as receitas acompanhando o passivo e o patrimônio líquido. Então, esse lado esquerdo, que é o lado do ativo e despesas, é o lado das aplicações de recursos. A aplicação de recurso é um débito, então ele aumenta a débito e diminui a crédito. O lado direito, lado do passivo, patrimônio líquido e receitas, é o lado das origens de recursos. E origens de recursos, contabilmente, são créditos. Então ele aumenta a crédito e diminui a débito. Então, lembrando desse esqueminha aqui, a gente não se confunde mais com débito e crédito. Então, aqui nós vimos, né, como é esse funcionamento de débito e crédito. Espero aí que tenha ficado muito bem claro e qualquer dúvida, voltar para esse esqueminha débito e crédito. Então, muito obrigado e até a próxima.